Olá, hoje veremos um vídeo sobre o sistema Premobile. Vou bater aqui para ele, tá? Aqui já está correto, eu vou entrar, vou digitar 1000 no caso, né? Para esse teste, vou bater no botão de entrar. Nessa primeira tela, nós vamos ver as comandas que estão em aberto. Como esse cliente já utiliza o sistema, obviamente ele vai carregar as comandas, né? Quando você instalou do zero, a sua tela aqui vai carregar vazia, não vai ter nenhuma comanda. Aqui em cima, a gente tem os botões abrir pedido, esse null que só fica porque a gente está conectado via como se fosse uma VPN pelo esse programa ngrok, né? Mas na verdade fica escrito comandas, quando está na rede local do cliente. A gente tem o departamento, está abreviado, mas é departamento. Tem o botão de adicionar e o botão de imprimir, tá? O adicionar e o abrir pedido são muito parecidos. O adicionar é quando eu vou bater na comanda e mando adicionar o item, tá? Esse botão de imprimir, eu só vou utilizar ele para fazer a impressão depois que eu terminar de fazer o lançamento da comanda. Se eu adicionar itens depois, eu tenho que novamente bater no botão imprimir. O sistema não imprime sozinho, a não ser que você bata no botão de imprimir, tá? Então vamos agora fazer um lançamento de uma comanda aqui para ver como é que é fácil. A gente bate aqui em abrir pedido. Esse cliente, ele optou por trabalhar por comanda e mesa, tá? Quando você opta pelos dois, você automaticamente também é obrigado a informar tanto a comanda quanto a mesa. No caso, eu vou trabalhar com a comanda e a mesa 5, tá? E vou bater no botão de abrir. Nessa tela aqui, a gente já vê ali código e descrição. São os dois métodos que eu tenho de fazer lançamentos no sistema. Logo abaixo a gente vê o campo de quantidade, o mais adiciona mais itens e o menos adiciona menos itens. O botão incluir é para fazer esse lançamento. Esse campo quantidade, mais ou menos, ele trabalha com números inteiros. Então, se for um número fracionado, como produtos em quilo, eu vou ter que propriamente digitar a gramatura dessa quantidade para fazer o lançamento, né? Se o cliente for trabalhar com produtos em quilo. Então, vamos fazer aqui um lançamento por um código. Uma curiosidade nessa tela de lançamento por código é o seguinte: se eu já tiver o conhecimento do item, ou seja, eu sei que nesse código aqui é uma fatia de um pão, no caso desse cliente, eu já posso bater direto no botão incluir, que o sistema vai aceitar sem mostrar nada. Tá vendo lá? Item incluído com sucesso. Mas, por exemplo, se eu quiser checar a descrição antes de fazer o lançamento, eu bato o código do produto e bato no botão pesquisar. Ele vai me mostrar o que esse código é. Tá vendo lá? Pão 8,9 acompanhamentos. Eu achei o produto, já está no campo quantidade 1, né, que é o que eu quero nesse caso, vou mandar incluir. Dá o mesmo efeito. E o segundo campo de descrição, eu posso vir aqui e digitar o que eu quero. Por exemplo, pão. Essa descrição é uma pesquisa por ocorrência. Quando eu bati pão aqui, ó, você está vendo? Aparece pesquisa retornou 150 registros. Ou seja, tudo que tiver o pão envolvido, ele vai chamar nessa tela. Eu vou localizar o item, tá? E vou bater nesse item. Aí aqui eu vou lançar, no caso, uma quantidade aqui de 100 gramas, tá? Para esse produto. Vou bater no botão incluir. Aí você vai falar, e esse itens do pedido aqui embaixo, esse botão, para que ele serve? Quando eu bato aqui, ele carrega, depois de subir a barra de rolagem, ele mostra todos os itens que estão carregados já nessa comanda, né? Ou seja, que foram lançados. Antigamente, nas versões anteriores, os produtos apareciam à medida que eu ia fazer o lançamento. Isso deixou o sistema lento. Então, a gente retirou e colocou esse botão. Por quê? Porque eu só preciso de bater quando eu tenho a necessidade de conferir ou se for alguma outra situação especial. Esse X em vermelho que você vê do seu lado direito, isso aqui é uma tela para poder fazer a exclusão do item. Eu bato em cima do X, ele vai perguntar, deseja cancelar? Eu bato confirma, ele vai dar uma seleção em vermelho. Essa seleção em vermelho significa que esse item foi cancelado, tá? Após isso, a gente tem um lançamento aqui pelo botão departamento.
escolher o produto, ele vai entrar no subdepartamento, né? Que esse cliente tem subdepartamento, eu vou escolher o produto. Tem a quantidade, eu vou mandar incluir. Eu posso digitar em uma quantidade maior incluir. Esse botão de combinar, ele está em teste. Então, nesse primeiro momento, não há função para ele. Então, a gente pode ignorar, tá? Vamos dar mais um incluir aqui. E a tela de adicionar também, da mesma forma. É como se fosse aquela parecida com a de objeto pedido, né? Que é muito parecida. Eu coloco lá novamente um código de um outro produto. Mando pesquisar, por exemplo, se eu quiser. Ou daquele outra forma de fazer, ó. Nesse código está vazio. Vou então lançar o 699. Mandar incluir. Uma observação, quando você coloca um produto sem preço de venda, ele aparece aquela mensagem, 699, mandar pesquisar aqui, ele já baixou o produto que eu quero, beleza, ele incluiu, tá? E o último botão aqui é o de imprimir. Quando você bate nesse botão, aparece essa mensagem para quem não está cadastrado. Se eu quiser liberar esse celular, por exemplo, para fazer o lançamento, eu só preciso de ir lá no pré-atendimento, né? Tem que colocar um IP fixo no celular primeiro, tá? Porque senão ele não vai gravar a informação. Eu coloco o IP fixo, vou no pré-atendimento e cadastro ele para poder fazer a impressão dos pedidos. Uma observação: se o cliente utilizar microterminal para fazer o lançamento, todo mundo, no caso, tanto os tablets quanto o aparelho do microterminal, tem que ficar em IPs abaixo de 99. Se o cliente não utilizar microterminal, ele pode ficar com IP acima de 99, tá? Lembrando que eu sou obrigado a definir o IP. Caso contrário, a impressão não vai funcionar e você terá essa mensagem de erro. Feito isso, feito o lançamento, ele volta para a tela de comandas em aberto, tá? E é isso. Assim você consegue fazer os lançamentos pelo sistema Pré-Mobile. Obrigado.